Irmãos, eu vou analisar agora a circular da congregação, a nova que saiu, é o remake, é uma circular piorada da circular 174/2023. A circular nova, que é uma tentativa desesperada da congregação Cristã no Brasil de calar a verdade, é um verdadeiro tiro no pé e a prova documental da sua incompetência. A incompetência do Braz em não conseguir calar os críticos, porque já tentaram com denúncias através do YouTube da própria congregação Cristã no Brasil, todas elas rejeitadas, dezenas e talvez centenas, acusações em processos, em denúncias, em delegacias e Ministério Público, e em todas elas a congregação Cristã no Brasil não logrou êxito, ela perdeu feio. E agora, na última tentativa desesperada, eles não tiveram nem a pachorra de tentar esconder isso, mas eles vão tentar usar o povo como massa de manobra para perseguir aqueles que eles não conseguiram calar. Eu estou falando aqui da circular 246 de 2026. Ela é uma circular piorada da 174 de 2023 e eu vou ler a circular aqui para vocês e nós vamos analisar passo a passo, ponto a ponto. Uma circular carregada de ilações, mentiras, acusações enganosas e assim por diante. Por que você acha, irmão, que eles estão vindo pedir para vocês fazerem denúncia aos canais? Por quê? Porque já se esgotou neles todas as possibilidades. Porque se o que eles falam nessa circular fosse verdade, eles já teriam conseguido ou logrado êxito nos tribunais. Mas não. Essa circular é o atestado da incompetência da cúpula do Braz. E eu vou ler para vocês e nós vamos analisar ponto a ponto esta circular. Bem, para você acompanhar, entra no site da própria congregação e você vai achar essa circular lá, ok? Essa circular foi emitida pelos anciões da congregação Cristã no Brasil, a cúpula do Braz. E essa circular, na verdade, ela é um documento cheio de argumentos terroristas, tentando fazer pressão psicológica, tanto na instituição toda, quanto tentando apavorar os críticos que estão aqui fora. Mas a essas alturas já entenderam que essa pressão psicológica não funciona mais. E eu já dei uma lida aqui, mas eu vou ler de novo. O que você vai ver nessa circular não é nenhum argumento bíblico, não é nenhum argumento que realmente rebata o que é falado nas críticas, mas o que você vai ver aqui são adjetivos e palavreados muito baixos, cheios de acusação e sem nada que realmente possa estar à altura de uma igreja centenária. É uma circular carregada de emoção. É uma circular onde carrega ódio e ilações. E eu vou mostrar isso para vocês. Essa circular, irmão, é aquele típico documento, sabe, de quem está errado e que não tem como argumentar. E o que ele faz? Ele tenta assassinar a reputação daquele que está falando a verdade. Mas isso não vai passar. Eu falo de mim, não estou aqui pela minha reputação. Eu estou aqui pelo evangelho, pela palavra de Deus, pela verdade, coisa que vocês não sabem falar e não sabem defender. Mas eu vou ler aqui o documento e nós vamos juntos analisar e conversar sobre ele, ok? Vamos lá. Eu vou olhar um pouco de lado porque está aberta na minha outra tela aqui, ok, irmãos? E eu vou ler para vocês. Está dizendo assim: ao ministério e irmandade, a paz de Deus. Aconselhamos a cara irmandade a não repassar e nem a assistir vídeos ou áudios de publicações veiculadas na internet que se dedicam a atacar a imagem da irmandade. Primeiro ponto, tá? Eu vou pausando aqui. É mentira que a gente está aqui para atacar a irmandade. Ninguém está atacando a irmandade. O que a gente faz aqui é refutar as mentiras, as pregações carregadas de heresia, e aí sim, de vez em quando aparece aqui os alienados, os fanáticos, e a gente rebate eles na mesma altura. Mas nunca você viu a gente falar mal do povo da CB, a irmandade da CB. Aqui já começou o engano. Aí segue dizendo, instituição e do ministério.
inúmeras vezes distorcendo fatos com sensacionalismos e inverdades. Ser visto flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Irmão, eles estão dizendo que o nosso conteúdo é sensacionalista e cheio de inverdade. Se tivesse inverdade no nosso conteúdo, se fosse falso, por que vocês não ganharam os processos? Seus mentirosos. Gente, olha, eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ver a CCB descer a esse nível tão ridículo. Olha, eu respeito muito o povo que está aí. E essa circular, gente, não representa o povo da CCB. Ela tá, eu vou ler, gente, é triste. Eu marquei aquilo que não está correto e praticamente manchou toda a circular, né, com aquele marcador de texto amarelo, de tanta bobagem que é falada nessa circular. Irmãos, a circular institucional, ela não pode estar carregada de emoção, de sentimento. Ela tem que informar fatos, informações. Isso aqui está carregado de sentimentos e sentimentos maus, perversos, gente. Sabe? É lamentável pelo próprio povo da congregação cristã no Brasil o que esses anciões estão fazendo com a igreja. Olha só. Aí fala que é flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Você chama de perverso, a gente está falando a verdade. Dizendo que Cristo é o único suficiente Salvador. É perverso isso? É perverso quando a gente vem aqui e pede prestação de contas de coisas que vocês não prestam conta. É perverso. Está nítido, irmão, já no começo dessa circular, que o que acontece aqui, eles estão tentando se esconder e se defender atrás de um discurso falso de moralismo. Vamos ler o restante. Esses que assim agem não buscam construir absolutamente nada com essa atitude. Bom, pregar o evangelho e as pessoas se converterem aqui, como muitas estão, é sério que é absolutamente nada, que não está ganhando nada? E não ganha vocês que estão perdendo, é óbvio. E nem se interessam em promover bem algum ao povo de Deus, como eu já falei, evangelho puro é o maior bem que a gente pode promover aqui. Desejando unicamente incentivar a confusão e a insegurança em seus ouvintes com tais materiais. Como assim a gente está incentivando a confusão? Olha a mentira, vocês já viram alguma vez a gente incentivar a confusão aqui? A insegurança? Se existe alguma confusão quando as pessoas ouvem o que a gente fala aqui, é porque aonde elas estão tem mentira. E aqui, quando elas descobrem a verdade, pode ser que elas vão lá perguntar, querer saber, inquirir. Mas se está havendo confusão, a culpa é de quem plantou a mentira, não é de quem está falando a verdade. Aí segue. Esse tipo de trabalho é feito com o abandono da ética e da união. É sério que vocês querem falar sobre isso? Abandono da ética em uma circular horrorosa como essa que vocês estão fazendo? Aonde está a ética de vocês quando tiraram liberdade de um ancião só porque ele escreveu um devocional diário e tendo um perfil no Instagram, e quando tem outro ancião que tem a mesma coisa e vocês não fizeram nada? Que ética é essa que vocês estão falando que a gente abandonou? Covarde de uma figa. Segue, vamos ouvir o que eles estão falando mais. Revelando uma postura ofensiva e danosa, distinta do comportamento sereno e prudente que a fé cristã nos ensina. É sério. Vocês abrindo diversos processos, mesmo sabendo que estão errados e que não vão ganhar, vocês querem vir falar de ética, de bondade, de postura serena. Quando vocês ensinam para o povo que eles entreguem as causas deles na mão de Deus, enquanto vocês, seus caras de pau, vocês vão lá e movimentam, né, dezenas de advogados para processar os críticos. Rapaz, mas que circular hipócrita, gente. Mas eu tenho certeza, e a minha fé está nisso, em Cristo Jesus, que vocês vão pagar por cada palavra ociosa que vocês mencionaram, que saíram da boca de vocês. Ok? Vamos lá. Aí ele segue dizendo, ó, os efeitos práticos planejados dessa conduta são
disseminar discórdia, gerar confusão, perturbar a paz da irmandade, dividir sentimentos e afetar a credibilidade de instituição religiosa. Olha o absurdo. Eles estão querendo dizer que a gente planejou tudo isso para que gere neles discórdia, confusão, perturbação, falta de paz na irmandade. Olha que absurdo, gente, que esses homens estão falando. Ao contrário disso, muitas pessoas que chegaram a esse canal perturbada, sem paz, em completa confusão e foram reencontradas. Elas encontraram a verdade e foram libertas de um monte dessas perturbações. Ou seja, a acusação que vocês estão fazendo, na verdade, cabe a vocês. Isso aqui se encaixa absolutamente em vocês. Como explicar um garoto que vai assistir um culto da CCB, volta para casa perturbado e depois, ó, tem no meu canal, tá aí no meu canal. Tá aí, tem um testemunho da mãe. Vamos ler o restante. A palavra de Deus sempre nos orientou à vigilância contra aqueles que causam males à obra. Recordamos a advertência do apóstolo Paulo a Timóteo para que se guardassem de Alexandre o latoeiro, devido aos males que este lhes causou. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 14, 4 e versículo 14. Da mesma forma, hoje devemos nos guardar das práticas que visam apenas trazer inquietação e jamais promove o bem comum da igreja. Bem comum da igreja é trazer para elas conversão, Jesus Cristo. Mas é interessante quando vocês citam Alexandre o latoeiro. O que Paulo diz lá? Que Alexandre Latoeiro resistiu muito às palavras dele. Que palavras que Paulo falava? Paulo fala que a única coisa que ele sabia falar era de Cristo. Então tudo indica que Alexandre Latoeiro não era só um inimigo pessoal de Paulo, mas um combatente contra a verdade do evangelho. Portanto, quem mais se assemelha a Alexandre Latoeiro são vocês. Vocês que perverteram o evangelho. Tem ancião aí que sobe nessa tribuna, que inclusive leu essa circular, que chamou que graça, favor e merecido é uma palavra tola. Você é um Alexandre Latoeiro. Um homem que está tentando ao máximo que pode perverter o evangelho. Como os demais anciões, quando vocês pregam que a salvação é comprada, paga a parcelas, que a morte de Jesus, a única coisa que ele fez foi só dar entrada no terreninho. Vocês são Alexandre Latoeiro, esses homens que pervertem a verdade. Vamos ler aqui o restante. Portanto, recomendamos à querida Irmandade que evitem consumo desses conteúdos maldosos, que não trazem nenhuma edificação espiritual e muito menos apoiam-se em rumores sem fundamento. Eles estão chamando de rumores sem fundamento as coisas que a gente fala. É verdade que é só um rumor sem fundamento o dinheiro que vocês arrecadaram para o Rio Grande do Sul e que até agora vocês escondem do povo quanto que vocês conseguiram arrecadar e quanto que vocês mandaram para o Rio Grande do Sul? Isso é rumor ou é um fato? Que vocês não têm a coragem e a hombridade de trazer essa informação para o povo. Seus mentirosos. Isso é rumor. As críticas que a gente faz com as falas de vocês, nós colocamos a imagem aqui do lado de vocês falando e dizendo como o ancião falou que a graça é um favor imerecido. Isso é sem fundamento? A nossa crítica tá sem fundamento. Se a gente está mostrando você falando que a coleta é santa e faz parte da salvação, que se a sua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo, é sem fundamento algum? É rumor isso? Que Jesus morreu e ressuscitou, mas no reino ele ainda não entrou. Ah, nós devemos ensinar as crianças a adorarem alguma divindade. É rumor. Eu desafio vocês a provar isso. Qual dessas falas são rumores? Ou são falsas? Qual dessas falas? Gente do céu, mas que circular nojenta essa da congregação. Eu, gente, estou com pena do povo da CCB. Que vergonha que vocês não estão passando com essa cúpula que está aí no Brás. Meu Deus do céu, rapaz, que vergonha. E eu já estive aí dentro, jamais que eu iria, né, corroborar ou apoiar uma circular dessa, né?
puro desespero, tentando atacar os críticos e tentando usar o povo como massa de manobra. Eles estão querendo usar vocês, gente, para fazer o serviço que eles fracassaram, que não tiveram condições de fazer. Vamos voltar aqui à leitura. É prudente resguardar nossos olhos e ouvidos daquilo que não provém da verdade e da caridade. Ainda aproveitamos a oportunidade para esclarecer a importância de compreender a dinâmica das redes sociais. Olha só aonde eles vão vir. Muitos canais utilizam títulos chamativos de capas e vídeos impactantes apenas para atrair a curiosidade. Exatamente como fazem os apoiadores de vocês. Esses mesmo, um deles que esteve aí no Brás, né, e que pegou até na bochechinha do ancião e tal, Carlos Reinar, o rei do clickbait. Pensa em capas mentirosas e enganosas e chamativas como o desse sujeito. O Paulo CCB Sem Reforma, um fanático completamente sem noção. Esses dois estão caminhando a passos largos para o inferno, né? São esses que trazem informações mentirosas, chamativas, apenas atrás de cliques, enquanto nós estamos aqui falando a verdade. Eu desafio vocês a pegar uma capa minha que o que está na capa não é realmente aquilo que eu apresentei no conteúdo do vídeo. Seus mentirosos e difamadores. Rapaz, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia me referir dessa forma aos anciões da cúpula da Congregação Cristã no Brasil. Que vergonha, gente. Que vergonha sem tamanho. Até quando vocês vão manter essas pessoas? Eu desconfio que um mineiro que tem por aí, mais uma equipe incompetente que tem de advogados, inclusive tem aí uns canais do YouTube, né, muito ruim, né, é o que eu acho, eu posso achar isso, né? Esses homens estão afundando a CCB em um julgamento. Vocês não sabem que isso tudo entra para o julgamento moral, um julgamento pelo povo nas redes sociais, e vocês estão simplesmente se afundando. Vamos continuar a leitura. O objetivo muitas vezes é obter visualizações, cliques e views, né? O que pode gerar monetização, ganhos financeiros e lucro para quem publica. Olha aí o lucro, nós estamos ficando ricos aqui, né? Independente da veracidade do que é dito. Bom, da minha parte, os ganhos que tem aqui não dá nem para pagar os processos que a gente tem, os gastos que a gente tem para poder manter o canal. Então essas acusações enganosas, fraudulentas que a CCB coloca aí, né? Ou seja, insinuando coisas que não são verdadeiras. Meu pai do céu. Vamos continuar aqui, ó. Desta forma, a Irmandade deve estar ciente de que os simples atos de clicar ou assistir, mesmo que por curiosidade, gerem engajamento e incentivo à continuidade dessas publicações. Deixam de ser burro. Desculpa falar assim. O povo fica que são inteligentes se eles veem que o conteúdo é relevante. E é bom, ninguém volta de novo, né, dentro de um comércio que não gostou da comida. Eu vou comer naquele restaurante, eu não gostei da comida, eu vou voltar lá de novo porque eu sou bobo. É óbvio que se as pessoas vêm e continuam vindo, é porque viram que tem coerência no que a gente fala. E vocês sabem que a gente tem coerência. Vocês sabem, isso aqui tudo, gente, é uma máscara, um pano de fundo, mas a realidade, o que está no coração de todo mundo agora, até de quem escreveu essa circular, dos próprios anciões, todo mundo sabe que o que a gente está dizendo aqui é verdade. É verdade, isso aqui não passa de pura enganação, tentar esconder a verdade da massa, do povo. Isso aqui não passa de manipulação, qualquer um sabe disso, irmão. Qualquer um da CCB, qualquer pessoa que tem um pingo de juízo, qualquer pessoa que tem um pouco de noção e não tá aqui para poder puxar lado nenhum, ele vai saber, puxa vida, eu posso não gostar desses críticos, mas eles estão falando a verdade. Vamos continuar. A recomendação é não acessar canais com esses tipos de conteúdo. Todavia, se involuntariamente acessar para colaborar com um ambiente digital mais saudável, orientamos como proceder
ao encontrar desinformações ou ofensas. Aí ele vai dizer que se você encontrar uma desinformação e ofensa, ele vai te ensinar como que você faz para processar isso, né? Ou seja, como você faz para fazer a denúncia. As plataformas como YouTube possuem ferramentas de segurança para sinalizar conteúdos impróprios. Ao identificar um vídeo com informações falsas ou ataques à honra, pode-se utilizar a opção de denunciar da plataforma, geralmente nos 3 pontinhos ou ícone da bandeira, selecionando a opção como desinformação, assédio ou conteúdo enganoso. Amigo, essas denúncias, elas são apuradas pelo YouTube. Vocês já fizeram várias denúncias dessas e elas não fazem efeito nenhum, porque o YouTube, ele vai apurar. E quando acontece verdadeiramente de ser, ou seja, que a denúncia é um fato e o YouTube identifica isso, ele manda a notificação para o canal e depois ele faz com que essa pessoa passe por um cursinho lá dentro, né? A gente tem que assistir umas coisas, ver uns negócios para poder se enquadrar, ou seja, aprender as diretrizes da igreja. Eles acham, eles são tão sem noção, rapaz, que eles acham que a quantidade de denúncia é o que vai fazer o YouTube, tipo assim, parar de mandar o vídeo, parar de recomendar o canal. Se fosse assim, meu, como é que você acha que tá o ambiente político, né? Que tem essa massa de direita, de esquerda, né? Você teria um monte de canais aí já, né? Já encerrado. É óbvio que o YouTube, ele vai verificar a denúncia, tá? Fica lá, às vezes demora um dia, 2, 3, mas aí passa para uma análise manual. Tem alguém... Primeiro passa pela análise da máquina, né? Ela vai conferir, ela faz... Sempre que você vai colocar um vídeo, a máquina, antes de liberar o vídeo, antes de liberar a monetização, ela examina todas as palavras que foram usadas. Ela fala que o conteúdo é próprio para a publicação. Então, já passamos pelo primeiro crivo. Depois, se você faz a denúncia, ela faz de novo o cheque. Se identificar algo, alguma palavra ofensiva, agressiva, porque tem os níveis de palavras lá, aí ela manda para uma análise manual. Na análise manual, que é uma pessoa que realmente vai analisar, se identificar alguma coisa, ele vai dar uma advertência ao canal. E aí a gente é obrigatório passar por uma reciclagem. Então, sabe, isso aqui é desespero, tentando falar, vai lá, denuncie, bibibi, assédio. Ainda o Braz já colocou 3 opções, sem ver o vídeo, sem saber que vídeo que é, jogando para uma massa de pessoas falando por desinformação, assédio ou conteúdo enganoso. É sério? Desinformação? O que é desinformação para vocês? Assédio? É sério? É assédio? Conteúdo enganoso? Meu Deus do céu, mas que desespero. Aí segue falando o seguinte: ao receber links com esse teor, a recomendação é a cautela de não repassar e não compartilhar. Havendo dúvida sobre qualquer assunto, deve-se buscar o Ministério Local para o esclarecimento correto. É sério que se o povo busca o Ministério Local, vocês vão responder às dúvidas do povo? Olha que mentira, irmão. Então, mas se for verdade, eu vou deixar aqui para vocês, né? Por que vocês não procuram o Ministério Local e perguntam para eles quanto que foi arrecadado no total nas coletas para o Rio Grande do Sul? O seu Ministério Local não sabe, não tem essa informação, não vai, porque é tudo que está no YouTube, não é? Qualquer dúvida, irmão, procura o Ministério Local. E aí, como fica? Quanto foi arrecadado? E depois, a segunda pergunta é quanto que foi enviado para o Braz? Para a gente saber se mandaram tudo ou não. Pergunta também por que a CCB, no antigo modelo de arrecadação de coleta, ela desviava o dinheiro da obra da Piedade para a construção, como o próprio seu presidente, na época, o senhor Cláudio Marsola, confessou isso num culto ao vivo, online. E por que criaram a coleta única? E por que eles não falam quanto que eles estão tirando dessa coleta em porcentagem no total bruto para a obra da Piedade, quanto que está sendo destinado à construção? Bom, pediram para perguntar para o Ministério Local. Eu garanto a vocês que eles não sabem. Ninguém sabe. Isso é tudo conversa furada que eles estão colocando aqui para dar um falso ar, né, de
que são claros, né? Que tem transparência nas informações, mas não tem. Por que eles não utilizam o site? Por que vocês não pegam aquele site que vocês têm, que é o acesso mais rápido, mais fácil para o povo, e vocês não colocam todas essas informações lá? Sabe por quê? Porque eles não querem que você saiba disso, meu irmão. Isso aí não passa de pura bravata, né? Só para tentar enrolar o povo, fingindo que são transparentes, mas não são, nunca foram. Aí segue aqui, ó. Essa ação técnica é importante, pois sinaliza para a plataforma que aquele conteúdo fere as diretrizes da comunidade e não deve ser recomendadas a outras pessoas. Gente, a própria Congregação Cristã no Brasil fez diversas denúncias dos nossos vídeos e não conseguiu derrubar o canal, não conseguiu derrubar os vídeos. Quando derrubou alguns vídeos, a gente entrou com contra-notificação e conseguimos recuperar os vídeos de volta. Presta atenção, se nem a CCB, gente, conseguiu, porque as denúncias que eles fizeram eram falsas, eles estão agora tentando usar vocês como massa de manobra. É lógico que vai ter alguns, e é a minoria, tá? É a minoria, porque eu acredito na bondade e na verdade, em pessoas justas e coerentes que tá na congregação, mas a minoria que é fanático, que não tá nem aí com o que é verdadeiro, o que não é, o importante para eles é defender a seita dele, ele vai fazer isso, mas não vai dar em resultado nenhum, não vai dar em lugar nenhum. Simples assim. Vamos ler aqui, ó. Agir assim demonstra zelo e prudência. Zelo pelo quê? Prudência do quê? Né? Porque esse é subjetivo. Ou seja, né? Zelo pela mentira dos anciões do Braz. Será que é isso? Evitando que informações equivocadas alcancem mais irmãos e irmãs, preservando a paz em nosso meio. Né? Se vocês estão com falta de paz, o problema é de vocês, amigo, não é da verdade. Se vocês estivessem na verdade, a hora que a verdade chega, não ia ter conflito algum, porque ela já está lá. Ela já está lá. Se a verdade chega em qualquer ambiente, igreja, no trabalho, na casa, e lá tiver a mentira, vai haver conflito. Então você acabou dando um tiro no próprio pé. Que quando vocês falam que a verdade chega lá e está gerando conflito no meio de vocês, é porque vocês estão atolados na mentira, meu filho. Vamos lá. Outro sim. Eles gostam dessa palavra, outro sim, né, irmão? Aconselhamos redobrar a atenção com o uso de novas tecnologias como a inteligência artificial IA. Olha, gente, vou te falar, a coragem que esses caras têm de mentir, não está escrito, ó, para criar vídeos falsos, reconhecidos como deepfake, né? Ou seja, criar um vídeo falso, né? Ele está falando que tem gente criando vídeo falso. Olha só, que simulam a imagem e a voz de pessoas reais, criando falsas falas que nunca existiram, inclusive na transmissão dos cultos online, realizados no domingo às 10 horas e quartas-feiras. Gente, eles estão querendo dizer que aqueles nossos vídeos de reação, que coloca eles aqui do lado, falando, são imagens artificiais de deepfake. Fala sério. Que cara de pau que vocês são. Qualquer um olhando aquilo lá sabe que não é deepfake. E outra, a inteligência artificial começou a aparecer agora, 2025 para cá. Nós estamos aqui eu tô aqui desde 2008, pegando o áudio de vocês, analisando o áudio. Os vídeos, quando vocês vieram aqui online, desde 2020 nem existia. IA, rapaz. Mas como são mentirosos, gente. É óbvio que você olhando a imagem de inteligência artificial, dá para perceber que ela é mecânica, ela é robotizada. E outra, tem mais. A gente faz questão de dizer o dia, a hora, até o minuto da fala. Né? Ó, ele falou isso no culto tal, é só você ir lá no culto tal e verificar. Como eu cansei de dizer aqui, vá lá no culto original da igreja e verifica você mesmo. É muita mentira, gente. Vamos lá. A partir do salão de culto da congregação do Braz, quando apresentam uma tela pretensamente do culto em questão, eles estão querendo dizer que quando a gente apresenta aquela tela aqui, ó, é falso. É deepfake, seus caras de pau mentirosos. Meu Deus, gente, não dá nem para acreditar o nível. Isso aqui, gente, isso aqui é um documento oficial da igreja, gente,
Que nível que chegou? Será que não tem nenhum ancião aí, né, com peso, um ancião que realmente consegue trazer a congregação de volta para o que ela era? A congregação tinha aqueles problemas, gente, sabe, umas pregação meio sem noção, né? Tem ali, eles não tinham muito conhecimento bíblico. Essa era a crítica. Agora, irmão, o negócio está tão feio, está degringolando tão grande, que agora as críticas também estão no cunho moral desses anciões. Falta de ética, mentira, enganações. Meu pai do céu, se perderam completamente. Vamos lá voltar. Porém, o que eles mostram nesses momentos são críticas à palavra ou cultos já ocorridos anteriormente. Bom, eu acho que isso é algo óbvio. Como é que eu vou fazer crítica a uma palavra que ainda não aconteceu? Porque ele tá falando, não, essas análises é porque é de cultos que já aconteceram. Sim, tipo, aconteceu hoje de manhã, eu analiso à tarde, ou analiso no outro dia. Tudo isso, gente, é para tentar manipular as pessoas, enganar as pessoas. Coitado, e muita gente acredita. Tem muita gente que olha para esses homens, sabe, cegamente acredita em qualquer coisa que eles falam. Vamos lá. O objetivo direto é o de criar arquivos para monetização, ganhos financeiros desses canais e confundir a opinião pública. Bom, primeiro que vocês mentem dizendo que essas análises são falsas, que as falas de vocês são falsas. É óbvio que eles estão tentando esconder. Gente, eles estão tentando criar a ideia agora que as bobagens que eles falaram, as heresias que já falaram muitas vezes, é deep fake, não são eles. Você quer uma coisa mais cara de pau do que essa? O que eles estão tentando fazer aqui, na verdade, é encobrir as heresias deles com essa falsa circular. Aliás, ela é verdadeira. Os argumentos são falsos que estão nessa circular. Inclusive, vários desses vídeos entraram nos processos contra mim. Olha aqui como eles caem do cavalo agora. Muitos desses vídeos, eles me acionaram na justiça, colocando esses vídeos e perderam. Irmão, se fosse deepfake, falso, eu teria ganho os processos? Você viu em algum processo que eles moveram, eles dizendo que aquelas imagens eram falsas? Não. Não falaram em momento nenhum, porque é tudo verdadeiro. Mas agora vem com essa cara de pau desses homens endiabrados, porque isso aqui é coisa do diabo, gente. Vem com essa cara de pau, mentindo para o povo. Estão mentindo para vocês dizer que esses vídeos são falsos. Rapaz, mas a que ponto chegou a congregação, hein? Isso aqui é de se assustar. Aí eles seguem dizendo mais. Por isso, diante dos vídeos sensacionalistas, a prudência e a verificação dos fatos são indispensáveis. Nós falamos em todas as análises que fazemos, o dia do culto, o horário do culto, eu ainda coloco na tela todos os vídeos, irmão. Não tem um vídeo que eu fiz análise da pregação deles que eu não coloquei lá o dia do culto. Aí é só você ir lá e buscar o dia do culto, meu irmão. Busca lá o dia lá do culto e aí você vai ver se o que a gente está fazendo, né, é um deepfake ou não. É só ir lá no canal original da CCB. Logo eles escondem esse canal também. Eles escondem porque é isso que eles fazem. Eles trabalham com engano e com a mentira, né? Vamos seguir aqui. Diante do exposto, a congregação cristã reafirma seu compromisso com a verdade. Meu Deus, eles têm coragem de vir dizer, depois de tanta mentira que eles escreveram nessa circular, depois dessa enganação descarada que eles estão fazendo nessa circular, eles têm a coragem de dizer que tem compromisso com a verdade. Os defensores da CCB, gente, aqui, o que a gente já desmascarou esses caras, mente mais do que o diabo velho. Mentem demais, gente. O que nós já mostramos aqui, essa circular mentirosa, e vem com esse papinho, essa conversa fora, dizer, o nosso compromisso com a verdade. É óbvio que essa circular, gente, só vai enganar aqueles mais tapados. E pelo que eu venho analisando por esses últimos tempos agora, gente, muita gente que está na congregação cristã no Brasil não cai nesse discurso. O povo, gente, não é burro. Tem uma parcela pequena que são fanáticos. O que é o fanático? O fanático é aquele que não usa o cérebro.
Ele age por emoção. Ele usa o coração para agir. Então, ele não se importa se o que a pessoa que está falando sobre a igreja está falando a verdade ou não. Ele não se importa se o ancião dele está tentando enganar ele ou não. Ele não se importa com isso aí. Ele vai concordar com qualquer coisa que o seu ancião disser. Isso é fanatismo. Vamos seguir, ó. Esclarece que não compactua com a disseminação de calúnias ou desinformação digital, que é o que vocês estão acabando de fazer, né? Disseminando desinformação, porque o que vocês falaram é mentira, não tem uma análise nossa com deepfake. Mentira, seus mentirosos, isso é desinformação. A CCB, nessa circular, está acusando os críticos exatamente daquilo o que eles mesmos fazem. Aí segue, prática estas alheias à doutrina e à ordem. Relembramos, por fim, que os canais legítimos para tratar de condutas ou dúvidas permanecem sendo o contato direto com o ministério local ou regional. A igreja mantém sua porta aberta para ouvir e apurar com justiça e imparcialidade. Justiça e imparcialidade, meu Deus do céu. Vocês estão de piada mesmo, né? Qualquer situação que exija correção, sempre à luz da palavra de Deus. Vossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos. Que não são mais antigos coisa nenhuma, já começa por aí, são mentirosos. São mentirosos, tem um monte de ancião aí mais antigo do que esses caras e não estão na cúpula. Mentirosos, até debaixo d'água, esses homens mentem. Bom, em resumo aqui, irmão, eles acusam os críticos de causar confusão. A confusão que eles mesmos geram com as suas heresias e os seus escândalos financeiros. E aí, a circular foca que nós estamos aqui por dinheiro, a monetização. Tudo isso para tentar deslegitimar a crítica. Crítica essa boa e contundente que nós estamos fazendo aqui no YouTube. Que, aliás, os ganhos que eles nos acusam obter aqui no YouTube é irrisório perto dos cartões corporativos que esses homens têm e dos gastos vultuosos que a CCB tem com eles, com essas viagens, tanto nacionais como internacionais. Então, finge que estão preocupados com o povo por causa, né, de ganhos financeiros, mas quem são os verdadeiros exploradores são esses homens que escreveram essa carta. Outro ponto, quando eles estão orientando o povo em massa a fazer denúncia contra os críticos nos canais do YouTube, é um tiro no próprio pé, porque estão acabando empurrando o povo para ir lá ver o que de fato nós estamos falando e provavelmente muitos desses que vier vão ficar por aqui. Mas o que na verdade eles estão fazendo é tentando usar o povo como massa de manobra, como um exército, para fazer o papel que eles mesmos não conseguiram fazer através dos tribunais por onde passaram e perderam. E aí eles falam que o que a gente faz aqui é desinformação, mas não é. Estamos aqui apenas analisando o que eles escrevem como essa circular esdrúxula, né? Como as pregações que eles falam carregadas de heresias, e o que nós fazemos aqui, irmão, estamos embasados na lei, artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Nós temos o direito de analisar e fazer as nossas críticas. Estamos protegidos pela lei. Por isso que a CCB não consegue nos derrubar. E aí eles partem para aquele ataque de dizer que o comportamento rude não é comportamento de Deus. É sério que vocês escreveram essa bobagem na circular? Então Jesus Cristo não era de Deus? Ou vai dizer que o comportamento dele não era rude? Entrar com chicote na mão, chicoteando e virando mesa é um comportamento amoroso ou rude? Chamar os fariseus de mentirosos, hipócritas, raça de víboras e mais um punhado de outras coisas que Jesus disse, isso não era um comportamento rude? Será que ele estava sem o Espírito Santo? Eu sei, a verdade dói no lombo de vocês. E vocês estão tentando de todas as formas tentar jogar sobre nós aquilo o que cabe a vocês. A máscara serve em vocês. Essa circular é rude, cheio de adjetivos pejorativos. Na falta de argumento para combater o crítico, vocês apelam para mentira e desinformação. É tudo isso que essa circular está fazendo. Mentindo,
enganando e desinformando o povo. Mas é óbvio que não vai passar ilesa. Nós estamos aqui para denunciar essas bobagens que vocês escrevem nesses documentos. Irmãos, não se deixe enganar, irmão. Quem está na verdade não tem por que se esconder atrás de uma circular cheia de enganos e de mentiras como essa. Porque se essa circular tivesse falando a verdade, irmão, se o que eles falaram nessa circular fosse verdadeiro, eles tinham ganhado de nós nos tribunais. Vocês não acham isso? Pois bem, como não conseguiram e já tentaram de tudo, agora estão apelando para o povo, pedindo para o povo fazer o serviço que eles fracassaram e não tiveram condições de realizar. Bom, essa é a minha análise dessa circular. Provavelmente vai vir mais e mais e a gente vai continuar aqui fazendo o nosso serviço. E não adianta atacar meu canal. Se esse canal cai, eu faço outro, vou para outras redes sociais, né? O Instagram lá está crescendo, o meu canal está crescendo bastante lá. TikTok também, que eu já estou entrando nas outras redes sociais. Vocês não vão me calar. Simples assim. Podem até tentar, e é óbvio, é normal que vocês tentem, mas que vão conseguir lograr isso, não vão. Porque vocês já estão marcados para a derrota. Vocês já têm a sina de perder sempre. Não vão conseguir. Simples assim. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da Congregação Cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela Congregação Cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma Congregação Cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.